Meu nome é Jéssica, embora grande parte do mundo corporativo me conheça como Jessie. Oficialmente, sou a diretora de inovação da Global Pay Innovations, uma fintech com sede em Florence, no Alabama. O que minha família não sabia é que, desde a primavera, eu silenciosamente me tornei acionista majoritária da Global Pay, utilizando uma estrutura de investimento de múltiplas camadas que comecei a construir no início dos meus 20 anos. Tudo começou há 16 anos. Eu era uma universitária de primeira geração, programando até tarde em um dormitório apertado da NYU, enquanto cursava simultaneamente Ciências Ambientais e Engenharia da Computação. Enquanto isso, minha irmã mais velha, Madison, abandonou a faculdade de administração e pulava de um esquema de marketing de rede para outro. Ela só está tentando encontrar seu caminho, meu pai costumava dizer. Você sempre foi a estável. Estável não significava ter apoio. Eu trabalhava como garçonete enquanto estudava incansavelmente. Madison viajava por diversos países para limpar sua mente, mas eu permaneci quieta, focada. Eu sabia para onde estava indo. Aos 32 anos, lancei e vendi 3 startups de tecnologia verde, cada uma sob uma LLC diferente. Mantive-me fora do radar, filtrei os ganhos por meio de fundos fiduciários e construí a Global Pay nas sombras. Por que tanto segredo? Porque minha família nunca acreditou em mim, apenas em aparências. Chamavam meu trabalho de bonitinho e se gabavam do novo emprego de Madison vendendo soluções sofisticadas que ela mal entendia. Então, deixei que pensassem que eu estava lutando, que precisava deles. Digamos que essa ilusão não durou muito. Enquanto isso, eu estava executando meu golpe de mestre, uma aquisição furtiva da Global Pay Innovations, a empresa onde eu trabalhava discretamente há pouco mais de 14 meses. A empresa estava subvalorizada, mas carregada de potencial inexplorado. Através de uma teia cuidadosa de holding companies, blind trusts e entidades offshore, obtive o controle acionário sem que um único nome me ligasse. Assim, quando o conselho me promoveu a diretora de inovação, eles pensaram que estavam nomeando uma estrategista brilhante, mas obediente. Eles não tinham ideia de que estavam entregando o título à sua nova dona. A reação de Madison. Foi deliciosa. Uau! Deve ser bom ter um golpe de sorte assim, ela debochou no jantar de domingo. Só não deixe subir a cabeça. Administrar uma empresa não é como construir pequenos aplicativos no seu apartamento. Papai deu um sorriso forçado. Mamãe, sempre atenta, acrescentou, talvez Madison possa te dar algumas dicas. Ela já liderou equipes de vendas em 3 empresas. Assenti, bebendo meu chá. Definitivamente considerarei, respondi com um sorriso. O que eles não sabiam é que o contrato de aquisição já estava guardado no meu cofre criptografado em casa. Mas Madison não suportava ser ofuscada. Ela passou anos sendo o centro das atenções, carismática, confiante, aquela com um emprego de verdade. Eu era quieta, com diplomas demais e pouca visibilidade. A princípio, ela apenas aparecia na Global Pay para almoçar com chefes de departamento, disfarçando suas visitas como apoio fraternal. Eu observava do meu escritório enquanto ela ria com a alta gerência, sugerindo casualmente que eu estava sob muita pressão e ainda aprendendo as coisas. Então vieram os relatórios anônimos. O RH sinalizou reclamações questionando minhas qualificações, alegando credenciais falsas e histórico acadêmico misteriosamente ausente. Era tudo ficção, facilmente descartado. Mas a intenção era clara e ruidosa. Só estou pensando em você, Madison ronronou quando a confrontei. Você sabe como é. Essas empresas adoram promover mulheres rápido, cotas e tudo mais. Ela se inclinou como se estivesse compartilhando um segredo. Eu odiaria ver você desmoronar na frente de todo mundo. Deixei que ela continuasse, curiosa para ver até onde ela iria. Essa resposta veio ontem, entregue pessoalmente ao conselho. Uma pasta elegante e condenatória, cheia de evidências forjadas, registros bancários, e-mails, cronogramas falsos, alegações de desvio de fundos e informações privilegiadas. Eles convocaram uma reunião de emergência do conselho para segunda-feira.
Madison deve ter ouvido algo de sua equipe de vendas, pensei. Pelo visto, no jantar de ontem, ela estava praticamente radiante. O conselho quer que eu esteja presente amanhã, ela disse, mal contendo sua satisfação. Parece que haverá uma grande mudança no topo. Mamãe bateu palmas. Papai levantou um copo. Nenhum dos dois perguntou por que eu não fui convidada para aquela misteriosa reunião sobre meu próprio emprego. Mas o que eles não sabiam é que eu passei a noite inteira montando meu próprio dossiê, documentando cada manipulação, cada campanha de difamação, cada detalhe forjado que Madison havia tentado usar contra mim. E desta vez, eu também estava incluindo algo ainda mais poderoso, a discriminação completa da propriedade da Global Pay Innovations. Amanhã, eles descobririam quem realmente dirige a empresa. Se você acha que Madison vai se safar, clique no botão de inscrição, porque o que acontece a seguir muda tudo. Eu deveria me sentir traída, magoada, talvez até com o coração partido, sabendo que minha própria irmã tentou destruir minha carreira. E meus pais, como sempre, não conseguiam enxergar além do charme dela. Mas, honestamente, sentada no meu escritório, cercada por evidências codificadas por cores, transações falsas, capturas de tela alteradas e rumores sussurrados do RH, eu sabia que este momento estava sendo construído há anos. A pequena tentativa de golpe de Madison não me quebrou. Ela me deu o palco. Jamais me fora oferecida uma oportunidade tão rara e perfeita para expor suas mentiras e reescrever a narrativa que me acompanhou a vida toda. A reunião do conselho estava marcada para as 9 horas em ponto. Eles pensavam que eu seria julgada, mas se esqueceram de algo: eu sou quem ditava as regras. Cheguei à Global Pay às 7h30, café na mão, observando o andamento do trabalho. Às 8h30, Madison entrou no saguão com seu taier mais imponente, flanqueada por nossos pais, sorrindo como se fosse uma coroação. O conselho está pronto para nós, ela perguntou à recepcionista, irradiando vitória. Do meu escritório no segundo andar, observei os 3 serem conduzidos à ala executiva. Os diretores seguiram com semblantes sérios, exatamente como instruído. Cada um deles havia recebido minha mensagem à meia-noite. Exatamente às 9 horas, levantei-me, ajeitei meu blazer e saí para o corredor. Me lembrava de todas as vezes que fui subestimada, manipulada e forçada a ficar quieta para não gerar desentendimentos, mas para tudo tem hora. Chega. O momento havia chegado. Hora de começar. Consuelo Dias, nossa presidente do conselho, estava no meio de uma frase quando entrei pela porta. Estas alegações contra a senhorita Allen são extremamente sérias. Desculpem o atraso, disse alegremente, deslizando para minha cadeira na cabeceira da mesa. A cabeça de Madison girou bruscamente, a confusão cortando sua expressão presunçosa como estática. Ava, está é uma sessão fechada, ela sibilou. Você não foi convidada. Juntei as mãos e sorri. Na verdade, eu me convidei. Veja bem, é um tanto difícil conduzir uma reunião do conselho sem o dono da empresa, não acha? O silêncio foi impressionante. O rosto de Madison perdeu a cor. Mamãe piscou rapidamente, como se tivesse ouvido mal. Papai congelou, o maxilar cerrado como se tentasse engolir uma risada que nunca veio. Do que você está falando? Madison cuspiu. A Global Pay pertence a acionistas. Pertencia, eu corrigi, virando-me para minha assistente, Mia, que se adiantou com um elegante portfólio de couro na mão. A Global Pay Innovations era negociada publicamente, continuei, até 2 meses atrás, quando foi discretamente adquirida pela Ascendant Groups. Alguém arrisca um palpite sobre quem é o dono? O som de páginas virando ecoou na sala. Os olhos dos diretores se arregalaram enquanto os documentos chegavam às suas mãos. Alguns haviam sussurrado sobre a aquisição, se perguntado quem estava por trás do traste silencioso com capital suficiente para fechar o capital da empresa. Agora eles sabiam. Isso é uma piada, Madison gaguejou. Você não poderia ter feito isso. Você é só uma programadora. Só a quietinha. Sim, já ouvi tudo isso antes, disse com um sorriso ensaiado. E você já disse isso vezes suficientes.
Virei-me para Mia. Você se importaria? Ela tocou seu tablet. A sala se encheu com a voz de Madison, calma e cortante, em uma série de clipes de áudio. Ela não tem perfil para liderança de verdade, Madison sussurrou em um deles. Ela é inteligente, mas desmorona sob pressão. O conselho verá isso em breve o suficiente. Outra gravação crepitou e ganhou vida. Honestamente, ela só está naquele cargo por causa de cotas de diversidade, sejamos realistas. A temperatura na sala caiu. Ninguém se moveu. E assim, a narrativa começou a se desfazer. Para ela, não para mim. Vocês notaram alguma irregularidade nas finanças do departamento dela? Talvez valha a pena uma análise mais detalhada. Cada sussurro, cada manipulação estratégica, cada dúvida plantada, agora reproduzindo em som surround como uma queda perfeitamente orquestrada. Só que não a minha. Madison afundava visivelmente em sua cadeira, sua postura confiante se desfazendo enquanto as gravações ecoavam pela sala de reuniões. Seu rosto, antes presunçoso, empalidecera. Os diretores permaneciam imóveis, suas expressões indecifráveis. E tem mais isso, disse, erguendo um envelope grosso, o mesmo que ela havia enviado anonimamente ao conselho. Dentro, planilhas falsificadas, e-mails forjados, um caso fabricado construído sobre desespero, tentativa de difamação de caráter, falsificação de má conduta, sabotagem intencional da liderança executiva, declarei com firmeza. Você realmente pensou que ninguém verificaria uma única alegação antes de agir? Eu estava protegendo a empresa, Madison gaguejou, a voz falhando. Você não é qualificada. Você sempre foi a quietinha, a personagem de fundo. Você não é quem merece vencer. Não, Madison, terminei suavemente. Eu sou quem conquistou o direito de liderar. E agora, sou eu quem está expondo você por manipular a percepção interna, comprometer a integridade do conselho e arriscar o futuro desta empresa. Mamãe finalmente falou, sua voz frágil. Certamente você não vai destruir a vida da sua própria irmã por causa disso. Como se ela não tivesse tentado destruir a minha, retruquei, virando-me para encará-la. Como se vocês não tivessem aparecido aqui esperando me ver cair. Papai levantou a mão até a metade. Nós só viemos apoiar Madison. Não, disse, fixando meus olhos nos dele. Vocês estão fazendo o que sempre fizeram, apostando na filha errada. Voltei-me para o conselho, ereta e confiante. Peço desculpas pela natureza dramática desta reunião, disse, deixando a calma controlar minha voz. Mas eu precisava que todos entendessem completamente o que está em jogo. A senhorita Madison violou limites éticos e legais em seu esforço para me remover de minha posição. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Ela não veio apenas atrás de mim. Ela colocou em risco a reputação e a situação regulatória desta empresa. Consuelo Dias pigarreou. Senhorita Allen, o que você gostaria que o conselho fizesse? Sentei-me novamente, juntando as mãos cuidadosamente. Primeiro, solicito que o conselho rejeite formalmente todas as alegações contra mim, com base em evidências verificadas e revisão interna. Segundo, proponho uma ação disciplinar imediata contra a senhorita Allen por má conduta. Também solicito que uma carta formal seja enviada ao empregador de Madison. Declarei com firmeza, detalhando sua má conduta, completa com arquivos de áudio, evidências fabricadas e suas tentativas de sabotagem corporativa. Suas ações deveriam segui-la profissionalmente. Você, Madison, ofegou, a voz fraca e trêmula. Você vai destruir minha carreira? Como você tentou destruir a minha? Perguntei, a voz calma, mas afiada como uma navalha. A diferença é que eu tenho provas, documentos reais, gravações reais. Você tinha planilhas forjadas e esperança. Voltei-me para o conselho. Finalmente, solicito que Madison Allen e nossos pais sejam permanentemente banidos das propriedades da Global Pay Innovations. Qualquer contato com a equipe ou interferência nas operações da empresa resultará em imediata escalada legal. Jéssica, por favor, mamãe chorou, o rímel escorrendo pelo rosto.
Somos família. Dei uma risada baixa e amarga. Família celebra suas vitórias. Família te levanta quando você está embaixo. Família não tenta apagar o trabalho da sua vida por inveja. Deslizei uma pasta final pela mesa de conferência polida. Isto, disse, é o contrato de aquisição da minha primeira startup de tecnologia financeira. Eu a vendi por $30 milhões quando tinha 27 anos. A segunda, por $150 milhões 2 anos depois. Olhei para papai. Eu poderia ter comprado aquela associação ao clube de campo que você sempre quis. Poderia ter pago por todas aquelas férias luxuosas que você dava a Madison como se fossem medalhas de ouro. Mas eu não o fiz. Eles encararam as páginas atonitos, vendo os números desmoronarem em cada história que contavam a si mesmos sobre quem eu era. Eu fiquei quieta, disse, porque queria ver quem ficaria ao meu lado quando pensassem que eu não tinha nada. Olhei para Madison. Vocês todos falharam. Ela parecia pálida. Você está acabando com a minha carreira, ela sussurrou. Não, respondi. Você a terminou no momento em que tentou sabotar a minha. A única diferença é que você realmente fez as coisas pelas quais está sendo acusada. Peguei minhas pastas e me levantei. Esta reunião está oficialmente encerrada, disse, acenando para Duarte. Por favor, garanta que a ata seja guardada em segurança. Então, virei-me para eles. Madison, mamãe, papai, a segurança irá escoltá-los para fora. Espere, Madison chamou, a voz embargada enquanto eu alcançava a porta. Por favor, eu estava com inveja. Eu não suportava que você finalmente estivesse vencendo. Sua voz tremeu. Podemos consertar isso, não podemos. Ainda somos família. Virei-me uma última vez. Você sabe a diferença entre nós, Madison? Ela olhou para cima, os olhos marejados, os últimos vestígios de orgulho se dissolvendo. Quando você pensou que eu estava lutando, você me empurrou ainda mais para baixo. Quando eu estava prosperando, eu fiquei quieta só para que você não se sentisse pequena. Expirei. Essa é a diferença entre o sucesso real e o jogo que você tem jogado. As semanas que se seguiram foram reveladoras. Madison foi rapidamente demitida. Seu empregador não perdeu tempo assim que revisou os clipes de áudio e as provas documentadas. A notícia da minha propriedade na Global Pay Innovation se espalhou além da nossa sala de reuniões e, de repente, os mesmos círculos sociais que antes veneravam minha irmã começaram a sussurrar meu nome. Meus pais deixaram mensagens de voz chorosas. Madison enviou cartas manuscritas. Até mesmo sua terapeuta me enviou um e-mail garantindo que ela estava assumindo a responsabilidade. Eu arquivei tudo. 3 meses depois, eu estava finalizando uma sessão de estratégia tardia quando Mia anunciou pelo interfone. Tem alguém aqui, diz que é pessoal. Era Madison, mas não a Madison polida e pronta para as câmeras que eu sempre conheci. Ela parecia menor, abatida, seu guarda-roupa de grife substituído por uma blusa simples e jeans. Sem joias chamativas, sem confiança performática. Eu não vou ficar, disse ela, levantando uma mão. Eu só precisava dizer algo. Ela se aproximou e colocou um envelope na minha mesa. Isto tem tudo. Senhas antigas, contatos, tudo que usei enquanto tentava te sabotar. Também estou enviando declarações ao conselho e à minha antiga empresa. Sem rodeios, sem desculpas. Fiquei em silêncio. Porque agora? Perguntei finalmente. Porque você estava certa, ela disse suavemente. Eu não estava construindo nada. Você estava, e eu te odiava por isso. Ela se virou para sair, parou na porta. Estou recomeçando. Nova startup, nível inicial, sem títulos falsos desta vez. Não espero nada de você. Mas me deixar cair, isso me ensinou mais do que todos os anos que mamãe e papai passaram me elevando. Ela alcançou a maçaneta da porta. Madison, eu disse gentilmente. Ela se virou por um momento, uma faísca de esperança brilhando em seus olhos.
Me envie seu currículo daqui a um ano, eu disse suavemente. Não para a liderança, acrescentei, mas se você estiver falando sério sobre ganhar seu lugar da maneira certa, sempre estamos procurando pessoas dispostas a começar do zero. Uma única lágrima escorreu pela bochecha de Madison. Ela assentiu. Sem desculpas, sem defesas, apenas um reconhecimento silencioso. Então ela se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. 6 meses depois, a Global Pay Innovations superou até mesmo minhas projeções mais ambiciosas. Estamos desenvolvendo soluções financeiras da próxima geração, expandindo para 3 novos estados e criando empregos sustentáveis em todo o Sudoeste. É real. É duradouro. É meu. Mamãe e papai ainda mandam mensagens ocasionalmente. Geralmente quando querem algo ou quando estão mencionando sua filha visionária em eventos sociais dos quais antes esperavam que eu ficasse de fora. Mantenho a civilidade, mas a distância. A validação que antes eu tanto ansiava, eu superei. O escritório de canto que disseram que eu nunca conquistaria tem vista para o horizonte de Austin. Algumas noites, sento-me perto da janela enquanto o sol se põe atrás das colinas, pensando em família, ambição e o presente inesperado de ser subestimada. Na semana passada, recebi um cartão de festas. Sem súplicas, sem culpa, apenas uma nota silenciosa de Madison. Você não teve sucesso por nossa causa, mas apesar de nós. Finalmente estou aprendendo a construir de verdade. Talvez essa seja a verdadeira forma de vingança. Não barulhenta, não cruel, mas conquistada, inegável. Obrigada por ouvir, por me ver quando aqueles mais próximos não conseguiam. Jéssica surpreendeu a família mostrando que ela era capaz de muito mais do que eles diziam. Você já se sentiu como a Jéssica? O que faria no lugar dela? Conte aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.